Parece até brincadeira, mas um dia desse eu vi uma notícia aqui no estado do Espírito Santo, que é onde eu moro, e um casal, um esfaqueou o outro por causa de uma lata de leite condensado. Parece brincadeira, não é? Mas é verdade. O que tem feito com que as famílias se desestruturem, com que as pessoas percam a paciência com tamanha facilidade? A partir de hoje aqui no nosso canal, nos próximos dias, eu quero compartilhar com você princípios da palavra de Deus que vão fazer com que você possa ter uma família mais firme, mais estruturada para vencer os desafios da vida sem se perder na jornada. Fica comigo até o final desse vídeo, essa palavra vai do coração de Deus para o teu coração. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, que Deus abençoe também a sua vida neste canal. Sempre compartilhamos aqui mensagens, orações, ensinamentos da palavra de Deus que vão te elevar ao próximo nível, a um nível mais sublime, mais alto que o Criador planejou para a sua humanidade. O texto, então, para a nossa reflexão deste amanhecer, está aqui no livro de Mateus, capítulo 7, no verso de número 24, o qual nos diz da seguinte maneira: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus estava contando para nós uma parábola sobre os dois alicerces. E nessa parábola nós vamos utilizá-la para compartilhar com os amigos 4 ensinamentos que vão mudar completamente a sua perspectiva acerca de família, como construir uma casa abençoada, como construir uma casa resistente contra as tempestades, as intempéries da vida. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar com você é que você entendesse que Jesus estava falando aqui sobre 2 homens que construíram uma casa. Um construiu ela sobre a rocha e o outro construiu ela sobre a areia. Quando vieram as dificuldades e as tempestades da vida, aquela que estava sobre a rocha, obviamente, foi aquela que resistiu. Mas por partes nós vamos entender o seguinte. Primeiro, o Senhor Jesus diz que o homem que ouve as suas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem prudente. Veja que o primeiro princípio para você construir um lar abençoado, uma família abençoada, é dar ouvidos à palavra de Deus. O que isso significa? Veja comigo, queridos, que há muitas pessoas que não têm tempo para Deus, não têm tempo para ler a palavra, não têm tempo para orar em família, não têm tempo para ir a uma igreja. Ao bater a tempestade contra ela, as fortes correntes das águas, essa casa vai sucumbir. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é começarmos a construir no nosso lar um ambiente de fé. O que isso significa? Significa que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Vamos ver um exemplo na Bíblia Sagrada de um homem que praticava a palavra de Deus e transmitia isso para o seu filho, para a sua família, né? Em especial para o seu filho. Em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler sobre Abraão, quando Deus o ordena que vá até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. Naquele momento, Abraão estava tendo ali uma experiência sobrenatural com Deus e Deus pediu para que ele então sacrificasse o seu filho. Quando ele chega naquele lugar, Isaque provavelmente já tinha uma certa idade que dava para discernir o que estava acontecendo. Isaque proferiu algumas palavras que eu quero ressaltar com você e principalmente a resposta de Abraão ao seu filho Isaque. Vejam comigo, Gênesis capítulo 22, no verso de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O que Abraão estava ensinando para o seu filho Isaque naquele momento de provação, naquele momento de dificuldade, naquele momento de desafios?
a olhar para o alto. Uma casa que é construída, onde as pessoas não são ensinadas a olharem para Deus, a buscarem em Deus a solução do seu problema, elas simplesmente partem para a ignorância, elas partem para a confusão, elas partem para as brigas. Resultado é como começamos esse vídeo de hoje, contando para você essa notícia de um casal que esfaqueou, uma pessoa esfaqueou a outra ali no relacionamento por causa de uma lata de leite condensado. Talvez é por causa de uma toalha que ficou fora do lugar. Talvez é alguma coisa que aconteceu boba, mas que está levando muitas famílias a se destruírem, porque não estão cultivando a essência, a estrutura da fé dentro do seu lar. Outro exemplo que eu gostaria de ler aqui com os amigos está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, onde a palavra de Deus conta sobre um naufrágio que Paulo sofreu. Paulo era mandado ali para a Itália, né? E sofre ali um determinado naufrágio, juntamente com os outros prisioneiros que estavam ali naquele barco, os tripulantes, etc. Só que Paulo orienta aquelas pessoas a não saírem. Eles não ouviram o conselho de Paulo. Mas enfim, no verso de número 22, vai dizer assim para nós: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O que Paulo estava ensinando para aquelas pessoas? Adquirirem fé. Quando a gente cultiva um ambiente de fé dentro do nosso lar, nós estamos então ensinando a nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, a edificarem a sua casa sobre a rocha. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus, você e a sua casa. Tire um tempo para examinarem as Escrituras. Construa a sua casa sobre a rocha. E diante das adversidades da vida, você certamente vai romper, vai vencer, porque maior é aquele que está conosco para nos dar a vitória. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Eu tenho a certeza de que há muitas pessoas que precisam aprender esse primeiro princípio para ter uma casa firmada, uma casa forte, uma casa vitoriosa, que é construir essa atmosfera de fé, de olhar para Deus em tempos de adversidade. Vamos orar agora? Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença eu venho e trago, Senhor, comigo esta multidão, ó Deus, de pessoas que recebem, ó Pai, esta palavra neste amanhecer, e eu lhe peço, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida desta família. Pai, esta família que tem passado por momentos difíceis, momentos, meu Deus, turbulentos, mas eu oro, Senhor, e lhe peço a Tua bênção agora, sobre a vida de todas estas pessoas. Toda obra, Senhor, do mal está desfeita para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E se você assim crê, você diz amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia. Lembre-se que o primeiro ponto para você ter uma casa forte é edificar a sua casa na palavra de Deus. Construa essa atmosfera de fé e você vai começar a romper e vencer no nome de Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe. E nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz.